Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo aqui pela sua TV Arapuã. Imagine uma cidade que possui aí uma das maiores receitas do estado, banhada de um lado por um oceano de águas quentes e calmas e de outro por um rio abundantemente navegável, cortada por uma BR cujas margens são atrativas vitrines comerciais, colada com a capital e sede do único porto do estado. Essa cidade tem nome e se chama Cabedelo. E apesar de todas essas características, por décadas, nunca conseguiu ser mais que uma simples extensão de João Pessoa, com gestões simplórias e de pouca ousadia, e mais recentemente marcada aí por escândalos de corrupção. Pois o nosso convidado de hoje, pela primeira vez aqui no Frente a Frente, o prefeito Vitor Hugo, garante que todo esse cenário mudou e que Cabedelo hoje está à altura de suas reais qualidades. Verdade ou não, o fato é que a cidade é a bola da vez na disputa para prefeito em 2024. Vamos saber o que é que o prefeito Vitor Hugo tem aí de planejamento para a cidade de Cabedelo e principalmente para até onde ele quer chegar na política. Frente a frente, tá no ar. Muito boa noite, minha Paraíba, muito boa noite, minha Cabedelo, um abraço, um beijo todo carinhoso a você que está em Cabedelo, inclusive especialmente acompanhando o Frente a Frente de hoje, mas para você de toda a Paraíba, aqui de João Pessoa, de Campina Grande, de todo o estado que já escolheu o Frente a Frente como seu programa de entrevistas, de debates nas noites de segunda-feira. Quero cumprimentar o meu convidado de hoje à noite, prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo. Prefeito, muito boa noite. Pela primeira vez aqui no Frente a Frente, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Boa noite, Luiz. Boa noite também a todos vocês paraibanos, em especial a minha querida e amada cidade de Cabedelo, a todos vocês que nos assistem agora pela TV Arapuã e nas plataformas digitais, através do YouTube e as demais. Muito boa noite a todos vocês. Prefeito, muitos temas, muitos assuntos, inclusive tem até já perguntas de telespectadores que viram um anúncio da entrevista, mas para a gente começar aqui, poder compreender como é que a política, como foi que a política entrou na sua vida, qual foi o momento do start que você entendeu que a política era o seu caminho, você tinha ali uma outra trajetória anterior a esses primeiros passos da política. Conta pra gente essa história. Isso, Luiz, eu, um bom tempo atrás, mais ou menos uns 25 anos, eu comecei a pensar na política através da minha mãe, Tânia Castelhano, que era professora de oratória, bastante conhecida no cenário, foi candidata a vereadora, deputada, né, naquela época pelo PFL, hoje União Brasil. Inclusive fazer formação de muitos políticos, exatamente, né? Formação não só de políticos, como também agentes, né, hoje do judiciário, grandes promotores, juízes, muitos passaram pela mão de Tânia Castelhano. Mas enfim, e naquela época ela casou com Heraldo Teixeira, que era vereador de João Pessoa, e Heraldo Teixeira naquela época era irmão da esposa da dona da empresa Roger Tour de ônibus, que fazia o translado na cidade de Cabedelo. Eu morava em Fortaleza, estava estudando justamente naquela época administração e me pegou de surpresa. Minha mãe disse: venha para cá, para Cabedelo, realizar meu sonho, você vai ser vereador. Nós temos um grande impulso aqui, a empresa de ônibus, que vai lhe ajudar a tornar você, a mudar essa cidade, que a cidade está sendo mal administrada. Eu digo: mas mãe, estou tão bem aqui em Fortaleza. Você fazia administração lá em Fortaleza. Isso. Aí, e também estudei ciências políticas, porque aqui não tinha. Aí eu queria fazer esses dois cursos, acabei fazendo lá. E meu pai morava lá, né? Por isso que eu tinha esse Porto Seguro. Eu passei 7 anos em Fortaleza. E aí eu vim para cá com o sonho de ser vereador. Mas, infelizmente, faltando poucos meses para a eleição, o Roger Tour vendeu a empresa para a Unidas hoje. E eu não tive mais esse apoio. Mas como eu já estava pronto para a campanha, eu fazia campanha, me lembro até hoje, na primeira campanha para vereador, um escortezinho verde antigo, minha mãe me emprestou o carro dela para passar pela Isso foi na eleição de 2000 há muito tempo, acho que 2004. Ainda podia botar camisa, foto na camisa, né? Então, consegui um bom êxito. Eu acho que eu tive 326 votos, que naquela época tinha vereador eleito com 250 votos.
O prefeito era Dr. Júnior do PT, do Cabedelo. Isso, Dr. Júnior do PT era o prefeito na época. E aí eu perdi a campanha para vereador, não entendia muito sobre legenda, não entendia muito como se contava quem se elegia mais, quantos candidatos eram. Eu queria participar. E fui e perdi. E fui pela segunda vez novamente, tive outra derrota, mas fui o sétimo mais votado da cidade. Tive 802 votos, mas por não entender de coeficiente eleitoral, que foi um grande erro meu naquela época, eu saí com 5 pessoas na minha frente que foram os mais votados da cidade. Então eu fui usado como escadinha no partido, como hoje ainda muitos são usados. E aí fui para a terceira vez, aí a cidade aumentou muito, o número de 11 para 15, né? Tínhamos 100 candidatos a vereador, foi para 190, e eu saí de 802 votos para 560 votos. Perdi a terceira eleição. Todas essas 3 eu fui primeiro suplente, segundo suplente, e nunca tive oportunidade, porque eles não davam chance para ninguém. Era um grupo fechado na cidade de Cabedelo. E na quarta vez, passei vereador da cidade, já desacreditado. Quem é que vota num vereador que perdeu 3 vezes? Imagina a quarta, né? Vou votar num cabo aqui, nunca ganha. Jogar meu voto fora. As pessoas diziam assim. Mas aí eu conheci Daniela Roncone, minha mulher, imponente, advogada, fiel. Disse, não, vamos lá, seu sonho não é esse, nós vamos realizar. E eu vendia suplemento naquela época, uma motozinha bis, passeando. Você vendia cidade, suplemento? Suplemento. Porque eu quebrei, naquelas campanhas de vereador, você vai para... Eu ia lhe perguntar, por que você acha que perdeu essas 3 eleições? Aliás, por falta de voto, mas por que você não... Estrutura. A cidade de Cabedelo era comandada pela uma organização criminosa, né? Isso aí foi depois desmembrado aí, desbaratinado pelo Ministério Público. Mas você entrar na cidade de Cabedelo, você não entrava para ter mais de 500 votos se você não tivesse no mínimo 200 a 300 mil para gastar. Então, os votos eram comprados a preço de ouro na cidade de Cabedelo. E aí eu não tinha essa estrutura. Mas eu nunca desisti, eu fui porta em porta, fazendo, conversando. E na quarta campanha, já desacreditado, eu ganho a eleição. A de 2000 A de 2012. Não, foi 2016. 2016. E aí eu ganho a eleição para vereador e a surpresa, né? Eu votando, entrei pela oposição, né? Votei na época, a dona Neide Regis, que era contra Leto. E aí eu consegui minha eleição. Depois de 9 meses como vereador, aconteceu a operação checkmate na cidade e eu fui alçado para prefeito. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que tem a mão de Deus em cima, porque jamais um cara que perdeu 3 vezes, 16 anos tentando, ganha na quarta, que já era para ter desistido, e quando eu não desisto, eu chego lá e na primeira, com 9 meses, entre todos os vereadores da casa, da oposição, eu sou escolhido para ser o presidente da Câmara e automaticamente assumir a cidade. Na pressão que estava, porque eu tinha ali declinado a apoiar a gestão atual, porque por entender que você ser oposição, você não consegue ter um requerimento seu aprovado, e eu não queria ser vereador de mandato só, então eu queria estar na base do governo, independente de que ele fizesse, eu não participava das coisas erradas que ele fazia, e assim foi descoberto depois, e simplesmente eu consegui, sem inesperado, é divino. Tem Deus, a mão de Deus nesse negócio. E aí eu acredito muito nisso, acredito muito em Deus, que Deus me deu essa missão, e aí eu segurei e disse, agora eu vou, pronto, sofremos muito, muita pressão dos órgãos de controle, muita pressão, a cidade devastada pela corrupção. Porque havia uma desconfiança completa. Você viveu isso dessa ameaça? Grande, porque a oposição, quem fez a denúncia naquela época foi o Alessandro Batista, junto com o ex-vereador Eudes. Foi que fizeram a primeira denúncia na delegacia, que desmembrou e chamaram o Lucas para ser o delator. Aí desbaratinou tudo, mas foi eles dois inicialmente. E nessa denúncia que foi feita, quando caiu tudo, eu não acreditei. Falei, rapaz, o que está acontecendo? E aí fizeram para dar a prefeitura a Eudes. Porque nós ficamos 5 vereadores. Dos 10, dos 15, 5 foram presos, 5 afastados. Permaneceram 5. Eu, Fabiana, Geusa, Josimar e Eudes. E todo mundo já sabia que tinha que dar a prefeitura a Eudes, porque o acordo dele era esse. E eu não aceitei. Eu fui na casa de Eudes, disse ele que não aceitaria, né? Ele me mostrou lá, aqui ó, tem denúncia sua aqui, com a mão sua aqui no Fantástico. Se você não votar em mim, nós vamos lhe denunciar. Vou entregar tudo, você pode entregar que eu não fiz nada de errado. E assim eu segui, conversei com o Daniel, estou pronto, senta aqui de joelho, pega aí uma caneta e um papel, em janeiro, que foi o que nós fizemos de errado, de correto, janeiro, fevereiro, março, assim foi, todos os 9 meses do meu mandato. Ali eu disse, eu estou pronto. E as ameaças eram grandes. Se você tiver alguma coisa a ver, Vitor Hugo, chegou o recado para a Daniela.
nós vamos invadir a sua casa, vamos fazer o que não deve ser feito. Ou ele faz o que é correto, ou a pressão foi imensa em cima de mim. Foram ameaças contra vocês? Contra a gente, direto. E a ameaça de morte foram aos montes. A ameaça de morte, que eu acabei com todo o esquema do crime organizado, né? Botei todo mundo para fora, desbaratinei diversas empresas da cidade que tinham os esquemas. Eu acabei com tudo. E acabando com tudo, você sofre as consequências. Boas e ruins, né? As ruins foram as ameaças. As boas é justamente o bônus de trazer Elas pararam? caixa. As ameaças pararam? Pararam. Até uma ou outra, de vez em quando, ainda recebo, porque, né? Você, o homem público, você... Agora, eu não quero atropelar nosso roteiro, do ponto de vista de vários temas de Cabedelo, inclusive, mas quando você faz essa trajetória de 3 eleições para vereador, perdendo as eleições, de repente ganha uma, de repente vira rapidamente aí prefeito de Cabedelo. E parece que quando você virou prefeito, você já estava preparado para isso, sem estar, na verdade, sem ter essa... montar a equipe. Montar o quadro de secretário. Sem estar pronto. A minha pergunta é, até onde você quer chegar na política? Se a sua trajetória dessa daí já demonstrou que você conseguiu, por forças das circunstâncias, e você está atribuindo a uma circunstância divina, conseguiu de vereador virar logo prefeito de Cabedelo. Até onde você quer chegar na política? Eu tenho uma visão da política onde você tem que estar muito bem preparado para fazer o que é correto. Né? A política, ela lhe dá o doce na boca, é o mel, você chupa o mel. Se você se lambuzar, você perde, filho da meada. Você tem que estar pronto para viver com o salário, para poder enfrentar os desafios. E assim eu fiz. Né? Eu estudei administração, porque eu sabia que para ser político tem que administrar. Eu estudei ciências políticas para ter a parte teórica da política, da prática eu não tinha. E eu fiz direito, a base do jurídico, para poder entender no mínimo de lei, para ser um bom político. Eu tinha esse tripé, a base, eu faltava só apenas ter a chance. E quando eu recebi a chance, eu agarrei com os dentes. E aí eu montei, aí tudo na minha vida é planejado. Aí eu planejei todo o formato da gestão, eu planejei toda uma gestão eficiente, eficaz, transparente, para que eu pudesse hoje ter essa tranquilidade de passar por 2 eleições, ter as maiores votações da história de uma cidade, né? Quase não tive concorrência, e com pessoas fortíssimas de tradição na cidade. E hoje, talvez a gente consiga fazer o sucessor sem muito esforço. Por quê? Porque não é o Vitor Hugo, Luiz. Foi o modelo de gestão que eu implantei na cidade. Esse modelo, que é aceito pela cidade toda, de evolução de uma Cabedelo que há muito pouco tempo atrás não existia, e hoje aparece. Hoje, se você não consegue enxergar que Cabedelo é a porta do turismo paraibano, você está perdido. Tá. Quem é o seu candidato à sucessão em Cabedelo? Olha, nós temos hoje grandes nomes, né? Eu não reconheço algumas candidaturas que estão sendo postuladas na cidade, que são os famosos paraquedistas, né? Essas pessoas que caem de paraquedas, mas não têm o que perder, aí se lançam candidatos. Mas nós temos na cidade grandes nomes. Eu queria muito que o sucessor partisse ou de um grande secretário que viveu esse momento com a gente, esses 5 anos, ou que viesse da Câmara. Quais, por exemplo? Eu tenho aqui secretários como uma Leia Prachedes, que ela é do IPSENC, que faz um modelo de gestão maravilhoso, que é aplaudido no Brasil todo. Nós temos todos os selos de qualidade e excelência na Previdência Social, no IPSENC. Nós temos Ricardo, que é o nosso secretário, Ricardo Coelho, que é o nosso secretário de Finanças, que é um mestre em administração, um cara sabe tudo, é um cara também que tem total capacidade de abraçar, como dentre outros secretários também. Mas temos grandes nomes na Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara hoje, André Coutinho, é um nome que a cidade já compartilha, né, que já almeja que seja ele, pela forma que ele conduz, tanto com a oposição, tanto quanto a situação. André, ele conduz aquela casa muito bem, e isso dá tranquilidade às pessoas de Cabedelo. Mas também temos um nome bastante importante, um nome que saiu, que era secretário nosso e hoje é deputado estadual, que eu não deixo o nome de fora, de George Moraes, que é um cara que participou da gestão com a gente. George Moraes, deputado George Moraes do União Brasil, do senador Efraim Moraes, Efraim Filho, né? Que também postula a ser candidato, e eu acho um excelente nome, é um excelente quadro. O senador. O George, deputado estadual George Moraes, que foi eleito, teve a votação muito valorosa na cidade de Cabedelo e foi nosso secretário da CEMOB, enquanto nossa gestão. Então é um grande quadro também. E como também o nosso vice, Messinho Lucena, que eu tenho muito apreço por Messinho Lucena, porque viveu ao meu lado essa evolução de Cabedelo, meu braço direito, que foi meu vice,
que galgou a cadeira de deputado federal, mas também vejo ele, se quiser sair de Brasília, voltar para a cidade natal dele, a cidade que ele ama, Cabedelo, é um excelente quadro. Então nós temos grandes nomes. Você citou mais ou menos aí, se eu não perdi as contas, uns 5 nomes aí. Você já tem o seu escolhido e não vai fazer essa revelação naturalmente, você já tem o seu escolhido ali, ou não, e quais critérios, que requisitos você vai adotar, se não os tem, para poder fazer essa escolha em algum momento? Dentro desses nomes que eu lhe falei, eu tenho 3 nomes prontos, que eu não vou poder falar. Eu tenho 3, porque tudo meu é planejado. Então, assim, eu tenho um planejamento do plano A, B e C, para poder que a cidade continue, né? Eu não tenho certeza que vão fazer o que a gente espera, mas a gente acredita que faça. Só basta continuar esse trabalho de gestão. Vamos entregar agora, Luiz, o plano diretor da cidade, todo reformulado, que muita gente não pensa o que é o plano diretor, montado a várias mãos, com entidades de sociedades, com associações, com a população, ou seja, o plano diretor, que é o prefeito que chegar e seguir o plano diretor, a cidade cresce. Então, isso só quer isso. Então, eu estou pronto para escolher esses 3 nomes e respondendo a você, nas qualificações, o que a gente espera. Os requisitos para a escolha. Quais as escolhas será fazer uma pesquisa na cidade, né? Primordial, eu trabalho com números científicos, eu não me movo por emoção. Toda a minha campanha nesses 5 anos, as 3 eleições que eu participei foram com números científicos, né? Eu sou um cara que faz pesquisa e reconheço o resultado das pesquisas. Então, vamos fazer a pesquisa na cidade e ver quem tem a melhor propositura, quem apresentar o melhor projeto, que queira continuar, isso é o mais importante, para qualquer um dos 3 candidatos, ou dos 5, ou dos 6, qualquer um que queira continuar ou ser prefeito da cidade, para ter o apoio do prefeito, tem que seguir o plano diretor e o nosso modelo de gestão. Porque esse modelo de gestão, a velocidade é tão grande que a população de Cabedelo não vai mais reconhecer o outro modelo. Por isso que eu digo a você, é muito difícil um paraquedista chegar e cair em Cabedelo, porque ele não tem o que apresentar. Aí para falar em paraquedista, vamos alguns nomes de João Pessoa que estão colocando ali à sua disposição de fazer esse debate. Um deles é do ex-deputado Ricardo Barbosa, na verdade até com atuação a partir de Campina Grande, mas o deputado Ricardo Barbosa, inclusive, já foi secretário de Estado por várias vezes, tem uma atuação a partir da mídia em João Pessoa, já foi líder de governo na Assembleia Legislativa da Paraíba e está lá no Porto, foi colocado pelo governador João Azevedo no Porto Cabedelo. Você se sente ameaçado pela presença de atuação do ex-deputado Ricardo Barbosa lá em Cabedelo? Não, Luiz, tenho muito respeito pelo deputado, né? Tenho conversado com ele antigamente a gente se fala, sempre se cumprimentou, almoçamos uma vez juntos, vejo ele uma pessoa serena, mas eu não reconheço a candidatura de Ricardo. Por quê? Porque, apesar dele votar em Cabedelo, ele já quis ser candidato lá atrás, né? Ricardo já quis ser candidato em Cabedelo lá atrás e nunca conseguiu sair do papel essa candidatura dele. Aí agora, depois que perde uma eleição para deputado federal, foi jogado no Porto, que ele não queria, eu soube que ele não queria, que ele passou o plano, que ele já foi superintendente assim plano, não aceitaram, né? Jogaram ele no Porto, usam o Porto justamente para esse pessoal que, para não dar trabalho, né? Sempre usar esse, e aí eu acho um erro grave, um equipamento tão importante na cidade, tão importante para o governo e mal administrado, porque não tem pessoas qualificadas. Eu reconheço o trabalho belíssimo que o Gilmar fez. O Porto Cabedelo é um despejo É um despejo de deputados derrotados. Sempre foi assim. Né? E aí Mas é um bom trampolim para ser prefeito de Cabedelo. Não, nunca. Me diga um que ocupou o cargo lá e foi prefeito. Dedo, não? Não, Dedo foi vice. Foi após, né? Foi vice, foi após e consegui. Mas assim, você não tem. Mas o mais importante não é Ricardo, não, porque eu acho que é legítimo ele ser candidato. Eu não reconheço a candidatura porque nada ele fez por Cabedelo. Mas eu pergunto, quantos mandatos Ricardo Barbosa teve de deputado estadual? Você sabe? Na sua cabeça? Dois mandatos? 3 mandatos? Com o título em Cabedelo. Porque ele quis ser candidato lá atrás e não conseguiu, né? Para dizer Regis, doutor Júnior. Ele não conseguiu emplacar sua candidatura. Quantos? Eu pergunto aqui ao povo de Cabedelo e ao povo da Paraíba. Qual foi a emenda impositiva que o deputado Ricardo Barbosa botou para a cidade que ele hoje diz que ama, que quer ser candidato? Isso é quase um desafio. É um desafio. Qual é o dinheiro que ele colocou para a cidade que hoje ele ama? Que a Cabedelo não existia para ele até ontem, e agora ele está no Porto e é a melhor cidade do mundo. Botou quanto, deputado, para Cabedelo do seu dinheiro em emenda impositiva? Para se ajudar quem precisa, Cabedelo que sempre precisou de dinheiro. Por que você não ajudou a cidade? Então, essas candidaturas, elas não funcionam. O que ele tem para apresentar? Em vez de ele estar preocupado hoje em fazer gestão
pelo equipamento tão importante que é o porto. Porque se aquele porto tivesse na minha mão, Luiz, me desculpe a franqueza, ele estava concorrendo hoje com o Suape, cara. Eu não consigo enxergar um equipamento tão importante para o Estado sucateado. Se o porto, até 6 meses atrás, o caminhão não andava na frente do porto. Aí você já está criticando a gestão do governador João Azevedo, porque Ricardo Barbosa entrou agora. Isso. Ele não pode nem ser responsabilizado pelo porto. Isso. Aí você estende essa crítica, então, à gestão do governador João Azevedo? Isso. Não, e gestões anteriores também, porque o porto nunca tiveram um olhar para o porto que ele merece ter. Eu acho que ali no porto tinha que ter um gestor urgente, que não fosse politiqueiro, que fosse aversão à política. É um cara que entrasse focado em trazer o benefício para a Paraíba. Tá. Ô, prefeito, a gente tem muitos assuntos administrativos de Cabedelo que eu quero tratar, mas eu não queria perder essa linha desse debate em relação, já que a gente está debatendo esses nomes, mas você se sente incomodado com, e eu estou perguntando isso porque nas suas redes sociais você já tem feito algumas críticas ao ex-deputado Ricardo Barbosa, ao atual superintendente, ao presidente da DOCAS, do Porto. Recentemente você publicou ali dizendo que o deputado, junto com o governador, foram responsáveis pela dificuldade em se usar o benefício da meia entrada para estudantes. Você está incomodado com o Ricardo Barbosa por isso estar batendo nele, é isso? Não, eu não me incomodo, até porque Ricardo Barbosa, quem é Ricardo Barbosa de Cabedelo? Ninguém sabe quem é. Né? O que me incomoda é a forma sorrateira que fazem política. Porque pegaram 2 vezes um discurso meu, cortaram um pedaço do meu discurso para inventar uma mentira contra mim. A primeira foi, rapidamente, Luiz, se me permitir, na Câmara Municipal, eu falei que o governo do estado deveria investir em esgotamento sanitário na cidade, porque no mês de janeiro nós somos a cidade, e hoje a capital do verão brasileiro, reconhecida no Brasil, que lota mais de 1 milhão de pessoas, frequenta as praias de Cabedelo. Nós temos as belezas naturais mais bonitas do Brasil, uma das mais bonitas do Brasil. E nós não temos o básico, que é o saneamento básico, é direito da população ter o saneamento, o esgotamento sanitário. E aí eu disse lá que o Estado deveria investir em saneamento básico. Porque se todos os turistas ao mesmo tempo puxassem descarga, estourava. A cidade de Cabedelo explodia. Aí eles pegaram só esse pedacinho e disseram que eu estava expulsando os turistas daqui. Eu não gosto disso. Eu passei 5 anos fazendo gestão. Hoje eu trato Cabedelo como a porta de entrada do turismo na Paraíba. Se o governo não consegue enxergar isso, acorde para enxergar, porque ninguém tem uma beleza natural como nós temos com Maria Vermelha, Porto Sol de Jacaré, o dique de Cabedelo que nós estamos transformando, o Forte Santa Catarina. Nós temos belezas incríveis para trazer o grupo para cá. O Estado era para estar urgentemente fazendo o esgotamento sanitário das praias e me ajudando a trazer os grupos de hotéis, para que a gente fortalecer mais a cidade de Cabedelo. Quem ganha é o Estado da Paraíba, porque Cabedelo faz parte do Estado. Não é porque eu não votei no governador que eu não mereço ter atenção, nem os cabedelenses ter atenção, que o governo não dá. É isso. Então, o que eu não gosto dessa parte de Ricardo é a sorrateira. Qual foi a outra frase? A outra, recentemente, ele disse que eu estava pedindo dinheiro para investir no Fest Verão, empresa privada. Aí eu desafiei hoje de manhã. Na verdade, só para registrar, foi com base numa postagem que você fez, criticando, acho que a fala da secretária de Turismo do Estado, dizendo, olha, está falando de investimento do Estado no maior São João do mundo, está falando de investimento do Estado, em um outro evento, mas não está falando em investir nos festivais privados de Cabedelo. Aí não seria um equívoco, prefeito? Eu uso muito pouco o Twitter. Eu uso mais meu Instagram. Mas eu uso o Twitter para printar e jogar no meu Instagram, porque lá eu tenho mais de 30 mil seguidores da cidade de Cabedelo. Né? Consegui esse engajamento sem comprar nenhum seguidor, só com a força do nosso trabalho. O que eu escrevi no Twitter foi: ótimo, o governo do Estado anuncia, a secretária do Estado de Turismo anuncia a volta da Micaroa, importantíssimo, e investimento para o Maior São João em Campina Grande. Maravilha, necessário, bato palma. Tem que ser feito isso. Mas e Cabedelo? Nós somos a capital do verão brasileiro. Não temos um aporte do Estado. No meu Instagram, embaixo, tem na postagem. A única coisa que nós estamos pedindo ao governo é o saneamento básico de direito nosso. Está na minha mesa o contrato de renovação com a Cagepa, de 30 anos, com um aporte de 30 milhões de reais para eles fazerem investimento em saneamento. E não sei quantos anos, eu digo, não vou assinar enquanto não me der uma programação. E por que isso não sai, na sua visão? Por causa da questão política? Acredito que sim, porque como é que o Estado não consegue enxergar, Luiz, a cidade de Cabedelo com esse crescimento de saiu de 22 milhões de arrecadação e foi para 40,
nós dobramos a receita, esse dinheiro vai aonde? Para o Estado. O ICMS dobrou do Estado com a arrecadação de Cabedelo. Em algum momento, essa questão do projeto de saneamento básico seria um atrativo para o prefeito Vitor Hugo se aproximar politicamente do governador João Azevedo, uma vez que seu vice-prefeito, seu ex-vice-prefeito, deputado Messinho Lucena, está na base do governador João Azevedo? Luiz, foi o que não faltou entre vocês. Eu não tenho problema político pessoal com o João Azevedo. Não tem. Tanto é que eu dei a maior votação da história da cidade de Cabedelo, quem deu foi o nosso grupo. 18 mil votos. Sem meu apoio, teve 16. Ele não bateu a votação que achou que ia bater. A única coisa que me incomoda é a promessa não cumprida. Essa me incomoda. E os 4 anos primeiro, eu esperei o retorno. E foi me prometido uma parte da urbanização da praia. Você não fez com recurso? Não, eu fiz com recurso próprio. Mas ele me prometeu fazer uma parte. Inclusive, ele me prometeu que ele ofereceu a Leto, na época que ele era secretário de infraestrutura, de Ricardo Coutinho, ele ofereceu a Leto 10 milhões de reais para fazer a urbanização de Ponta de Mato até a Santinha, onde ele tem uma casa, governador. E aí Leto não aceitou, porque queria muito dinheiro para gastar em calçadinha de praia. Não tinha visão turística, Leto. Eu queria asfalto. Ele me contou isso, João Azevedo, na mesa do gabinete dele. Se ele disser que é mentira minha, aí fica difícil. Mas não tem por que mentir em relação a isso. E eu disse, aí ele disse que fez uma contraproposta para Leto, botou 2 ruas asfaltadas no centro e dava 8 milhões de urbanização. Leto não aceitou. Eu disse, governador, me entregue esse projeto. Faça, eu quero muito que o senhor faça a urbanização. Porque, em contrapartida, eu vou investir agora 30 milhões de urbanização na praia. Com mais 10 milhões do senhor, a gente consegue fazer quase que toda a hora de extensão de Cabedelo. Você vai me ajudar bastante. Ele, ok. Em contrapartida, saneamento, porque nós temos já 3 elevatórias prontas de saneamento. Isso aqui é o mais triste. Nós temos 3, Cabedelo, Paraíba, 3 elevatórias prontas na cidade de Cabedelo. Só falta o coletor para ligar essas 3 elevatórias. Trazendo aí um índice de 67%, de 26% para 67%. Se ligar essas 3 elevatórias, só basta a Cagepa fazer um coletor. Ou seja, é muito pouco, Luiz, para fazer o impacto e trazer tanto benefício para uma cidade que sofreu tanto por péssima administração. Hoje, do ponto de vista político, mesmo que o governo avançasse nisso, você não tem mais janela para avançar nessa relação política com o governador João Azevedo? Tenho total interesse. Quem tem interesse está aqui. Eu sou homem público, não faço politicagem, não sou esses caras politiqueiros. Eu faço gestão pública. Se o governo João Azevedo me chamar para conversar, que eu espero e gostaria muito que ele me chamasse para conversar, e ele me desse um prazo, Vitor, eu vou fazer tanto aqui de saneamento, tá bom? Tá. Vou cumprir lá com um pedacinho da urbanização que eu lhe prometi? Tá. E vou te ajudar aí com um asfalto. Porque você vê a cidade de Lucena, ele asfalta a cidade de Lucena toda. Eu bato palma, Lucena, nós temos casa na guia, eu bato palma pro João Azevedo. Parabéns, você está asfaltando a cidade de Lucena toda. Qual foi o investimento de asfalto que você botou em Cabedelo? Nenhum. É como se Cabedelo não existisse para o governador. Isso é muito triste. Porque ele tem uma casa de praia lá, se chateou comigo porque eu fiz uma canalização de água pluvial da delegacia até a Santinha, e a casa dele fica perto, ele não gostou. Vão ligar esgoto lá, eu digo, só vão ligar o esgoto se o senhor não fizer o saneamento básico, governador. Se o senhor fizer aqui a ligação de saneamento do centro da cidade, acaba o problema da cidade, do esgotamento sanitário. É sua obra. Faça que a gente acaba com esse problema. Já que o senhor está insatisfeito aqui, faça um canal novo, vamos planejar junto uma drenagem nova para o centro da cidade de Cabedelo, que merece, porque quando chove Cabedelo, Luiz, todo mundo sabe, as Cabedelo é uma cidade abaixo do nível do mar. Se chover muito, como já choveu várias vezes, a maré estiver cheia, com o rio cheio, chefe, a cidade de Cabedelo inunda. Não tem drenagem no planeta que resolva. A gente vai sofrer sempre isso. Só que hoje, com pouca água, a cidade ainda sofre bastante porque a drenagem que foi feita lá foi feita pelo Estado, na época de Cássio Cunha Lima. Mas é tão pequena a galeria do centro, Luiz, que não comporta a quantidade de água. E várias estão com casas em cima, bloquearam as passagens. E é muito caro fazer esgotamento, você sabe disso, drenagem. É muito caro. Você se arrepende de ter, em 2022, agora na eleição, ter feito ali talvez a postura de maior, me permita chamar de salada política nos seus apoios? Você apoiou Efraim Moraes para senador, que estava numa chapa de Pedro Cunha Lima, apoiou Messinho Lucena para federal, que estava na chapa do governador, na base do governador, apoiou Veneziano para o governo.
Essa mistura, você se arrepende dela? E lhe atrapalhou nessa relação, nesse avanço com o governador? Olha, tanto não me arrependo, como chama a atenção da Paraíba para fazer o mesmo. Por quê, Luiz? Porque eu não sou politiqueiro. Eu não sirvo de massa de manobra de ninguém. Eu votei em Efraim para senador porque ele botou mais de 10 milhões de reais para a cidade. Eu votei em Julian Lemos também para federal, botou mais de 6 milhões para a guarda municipal. Eu votei em Mercinho Lucena porque está prometido, ele vai botar agora para mim 8 milhões. Está prometido Mercinho botar 20 milhões por ano para ser o deputado federal que mais colocou em Cabedelo. E é por isso que eu votei nele. Então eu não voto em politiqueiros, eu não sou massa de manobra de governador, nem de ser ninguém. Eu apoiei os candidatos que trazem alguma coisa para onde? Para a cidade de Cabedelo. Quem faz por Cabedelo está fazendo por mim. Por isso que eu digo a você que eu não tenho problema nenhum em sentar com o João Azevedo, contanto que fala a verdade. Vou fazer, vou levar tanto para você, digo, tem meu apoio de novo, governador? Acabou. Eu sou gestor público, Luiz. Eu não sou politiqueiro. Essa é a diferença. Se um dia eu for candidato a outros cargos, talvez você vai me perguntar mais na frente, não deixa eu conversar. Perguntei logo no começo, você já deu uma driblada aí. Mas ainda tem até o final. Enfim. Bom, para a gente fechar, porque eu quero perguntar sobre a administração de Cabedelo, sobre gestão, sobre a cidade, tem muita pergunta, inclusive, sobre a realidade lá da cidade, mas a gente falou Ricardo Barbosa, tem outro nome de João Pessoa, foi candidato a prefeito aqui em João Pessoa, que está de olho na sua cadeira lá em Cabedelo, que é do deputado estadual Valber Virgulino. Você tem a mesma leitura de Valber ou não? Você tem uma leitura que tem de Ricardo Barbosa ou tem uma leitura diferenciada? Em relação a Ricardo Barbosa, eu acho uma candidatura relâmpago. Ela acende rápido e apaga rápido. Relâmpago. Valber Virgulino, eu já acho ele mais oportunista. Né? É um cara mais oportunista. Por que eu digo isso? Valber, ele tem a base dele, eleitoral, em João Pessoa. A maior base eleitoral dele é lá. Inclusive, foi muito bem votado para prefeito de João Pessoa. Você teria coragem de deixar sua base eleitoral maior que você tem para vir para Cabedelo, onde ele teve pouco mais de 2 mil votos. Lembre-se que quando o Felipe Leitão, apoiado por mim, deputado estadual, teve 4 mil votos, ele quis ser candidato em Cabedelo, desistiu ligeiro. Valber, com 2 mil votos, quer ser candidato em Cabedelo, para quê? Sabe que não ganha. Mas eu surfei a onda Bolsonaro lá, ele surfou a onda Bolsonaro. Porque ninguém conhece Valber na cidade de Cabedelo. Os bolsonaristas votaram dele. Porque muitos da segurança moram na cidade de Cabedelo e votam lá, no bairro de Intermares. E aí eu reconheço os votos que ele teve. Mas é muito pouco para ele querer ser prefeito de uma cidade. Mas é legítima também a candidatura de Valber. Queria eu que ele realmente tivesse coragem de ser candidato. E lanço o desafio para ele transferir o voto dele para Cabedelo. Porque aí eu vou dizer que ele vai perder a eleição feio na cidade de Cabedelo e vai perder a base dele todinho em João Pessoa para o Rio Carneiro. Olha aí, sem freios aqui, o prefeito Vitor Hugo. Cabedelo, como eu abri o programa falando, é teoricamente uma cidade que tem uma das maiores receitas do estado, proporcionalmente, talvez uma das maiores do ponto de vista da quantidade de população, do tamanho da própria cidade, com a receita que tem. Ela seria teoricamente fácil de governar? O que é que mudou em Cabedelo do ponto de vista da visão de gestões anteriores para a sua, concretamente, prefeito? Algumas pessoas sempre dizem isso, né? É muito fácil fazer gestão com dinheiro do caixa. Mas Cabedelo sempre teve dinheiro. Por que não fizeram? Fica a pergunta, por que não fizeram? Por que nunca fizeram nada por Cabedelo? Se calçava uma rua por ano. Hoje a gente calça 100 ruas por ano. A diferença nossa é que a gente acabou com o crime organizado que tinha na cidade. A cidade de Cabedelo é uma cidade rica? É. O povo pobre? É. Porque ninguém enxergava de onde ia esse dinheiro. Só que esse dinheiro estava todo diluído em coisas erradas. Dentre elas, uma das maiores fatias da arrecadação era nos cargos fantasmas. Foi criado na cidade de Cabedelo mais de 100 cargos de 10 mil reais. Mais de 100 cargos, fora os secretários. Eram cargos para quê esses cargos? Para você simplesmente dar R$1.000 para a pessoa ficar em casa, mais 1.000 de imposto e devolver 8 mil para mim, porque eu quero pegar esses 100 cargos a 8 mil, dá 800 mil mensal. 800 mil mensal, você fica em casa e recebe R$1.000. Quem não quer? Quem é que vai atrás de pessoas sem trabalhar? Ninguém. Quantos anos isso perdurou na cidade de Cabedelo? Aí você pega 800 mil reais e multiplica aí uma conta rápida, vezes 12, ou seja, 8 milhões em 10 meses. Quase 9 milhões por ano. Você está fazendo a urbanização por quanto? 30 milhões.
reais. Você vê o quanto nós perdemos, quanto tempo Cabedelo perdeu com desvio de dinheiro. Então nós acabamos com essa palhaçada. Simplesmente nós temos que fazer o que é correto, o que é certo. Que é o dinheiro que entra, o dinheiro que sai. Hoje o portal da transparência, que eu parabenizo o Tribunal de Contas, o Ministério Público, porque eles entraram muito forte nesse portal de transparência e isso trouxe tranquilidade, não só para a gente governar, quem faz o correto, porque quer mostrar, e hoje a cidade de Cabedelo é exemplo, na Paraíba toda, uma das cidades que mais faz corretamente a transparência. Já recebi 2 prêmios, 2 anos seguidos, como a cidade mais transparente da Paraíba. Projeto da praia ali, do Jacaré, da urbanização do Jacaré, quando é que conclui ali aquele projeto? E do ponto de vista também da questão da urbanização da orla, Camboinha vai ter ou não vai ter a calçada? Como é que é isso? Como é que você tem ali projetado para tudo isso? Quem é prefeito sabe o que eu vou dizer agora. Quando a gente faz uma licitação de uma obra, a prefeitura não executa. Nós fiscalizamos e pagamos a obra mediante a apresentação dos boletins de medições fiscalizados pelos nossos fiscais. Você nunca vai saber, Luiz, quem ganha uma licitação, porque aí não é carta marcada. Antigamente era, você sabia quem ganha porque era carta marcada. Na minha gestão não tem isso. Então, ganha uma licitação uma empresa que eu não sei quem é. Aí ganhou lá o Jacaré e demora para fazer. A culpa é da prefeitura? Não. Se eu tomar a decisão de tirar a empresa, eu posso notificar, de tirar, eu vou tirar e aí é mais 4 meses no mínimo para uma nova licitação. Ou seja, é um problema tão grande a burocracia nesse país que engessa. Se a gente tivesse o poder de, numa canetada só, tirar quem não cumpriu e botar em segundo lugar, era mais fácil. E qual é o plano B lá, então? O que é que você está... Não, eu cobrando, eles estão terminando a primeira etapa. E agora estão no final. Eu disse, rapaz, isso não vale a pena para mim. Vocês estão 90% da obra feita. Demoraram 4 meses a mais do previsto. Está faltando pagamento? Não, de jeito nenhum. O dinheiro está em caixa, Luiz. Eu não faço uma obra na cidade de Cabedelo se o dinheiro não estiver em caixa. Eu não faço com previsão financeira, não. Eu faço com recurso em caixa. Então, e esse recurso próprio. Então, falta 10% para ele terminar a primeira etapa. Quando ele terminar a primeira etapa, eu já poderia começar a segunda agora. Eu não comecei por quê? Porque a segunda etapa, ela abrange a entrada do Jacaré, o aumento da pista, com calçada e ciclovia, o portal do Jacaré novo, moderno, e a entrada com bilheteria, com não sei o quê, que é grande... A polêmica de cobrança, vai ter cobrança mesmo? Olha, a gente espera inicialmente não cobrar. Né? A gente espera inicialmente não cobrar. Vamos atrás de parceiros, nosso secretário de Turismo, Reni Farias, tem excelentes ideias, vem demonstrando um excelente trabalho à frente da pasta, ele vai atrás de parceiros. O que é parceiros, Luiz? É para que a gente possa manter o parque. Não adianta eu investir 10 milhões no Jacaré, com brinquedos, com estrutura, com tudo, e a gente não tiver como manter o banheiro. Porque o pessoal que vai lá, infelizmente, tem vândalos, vai lá e quebra um banheiro, bagunça, enfim, picha. Tudo isso é manutenção. E a prefeitura ela não pode estar fazendo manutenção desses equipamentos direto. O correto é fazer gestão. É ele mesmo se pagar o parque. Fazer um condomínio dentro do parque e ele começar a se pagar a taxa mínima de condomínio para comprar material de limpeza e manutenção. A prefeitura dá aos funcionários para garantir a limpeza. Isso aí eu entro. Então, se a gente conseguir parceiros comerciais que banquem esse custo mensal, não vai ter cobrança. Mas se a gente não conseguir, eu irei cobrar, porque no Brasil todo se cobra. Se você quer ir na bica visitar os animais, você paga R$5 para ir. Ou não paga? Por que Jacaré? Ah, mas você vai cobrar o pôr do sol? Não, vou cobrar a estrutura do Jacaré. Um parque temático que lá vai ter, nós 2 grandes restaurantes que lá vão ter. Vai mudar tudo no Jacaré. Vai ser realmente um grande atrativo o pôr do sol do Jacaré. E aí não é só para você ver o sol, você vai ver muitas coisas. Atrações turísticas, toda a cultura vai estar lá dentro, o parque de artesanato, o nosso teatro vai estar lá. Então, assim, as pessoas vão pagar para poder ter uma coisa melhor. Mas a prioridade, que eu digo a você, não é pagamento. É achar parceiros para que banquem esse custo mensal para deixar o parque sempre limpo, sempre bonito. De Intermares ao dique de Cabedelo, que intervenção você fez ali do ponto de vista de urbanização e o que é que está faltando ainda para você fazer, se consegue fazer ainda até o final desse mandato? Nós vamos, esse ano, terminar dique de Cabedelo todo pronto, Praia do Miramar toda pronta, até a Santinha, todo pronto. A gente vai tentar agora um aporte do governo federal, né, através dos nossos deputados, para fazer Formosa até Camboinha. Poço e Ponta de Campina eu já fiz. Nós travamos Poço ligando Ponta de Campina a Poço, porque infelizmente fomos questionados pelo Ministério Público Federal por que aquele gabião que nós fizemos na cidade toda
Só naquele ponto, na curva de Ponta de Campina, onde tem a igreja lá, do Almagre, que é de proteção de responsabilidade do Ministério Público Federal, nos questionaram um estudo para saber desse gabião aonde a água vai passar, vai bater essa água, vai botar ali. Então, assim, não questionaram sobre os gabiões em nenhum outro trecho, só em Ponta de Campina. Aí esse trecho de Ponta de Campina que está ali no Lovina, que já está comendo, em 4 anos comeu 6 metros, a maré e vai comer mais. Muito rápido. Muito rápido. E aí eu tenho medo em relação a esse engorda de praia de João Pessoa. Eu ia lhe perguntar, você é a favor, essa engorda em João Pessoa, esse debate sobre a engorda em João Pessoa, já tem informações que você se coloca contrário inicialmente a isso. É verdade? Você tem receio e faria um trabalho contrário a esse projeto de alargamento da orla de João Pessoa, porque pode refletir lá nas águas e na orla de Cabedelo? Olha, eu jamais, em nenhum momento, seria contrário a nenhuma obra do prefeito Cícero Lucena, que é um grande parceiro, um grande amigo e admirador que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele. Cícero é um cara muito inteligente. Cícero deve saber o que está fazendo. A única coisa que eu pedi a ele foi, quando ele estiver com um projeto, que aí ele tem razão, quando as pessoas ficam debatendo o que nem está pronto, quando o projeto estiver pronto e apresentado, eu queria participar. Porque nessa apresentação, a minha preocupação não é comigo, não é com o Cícero, é com um cara que se preocupa com a cidade que vive, que ama, que é a cidade de Cabedelo. Eu quero saber se esse engordamento do mar vai trazer esse avanço para a minha cidade. Vai estourar onde essa água que ele vai engordar? Ela vai estourar em algum canto. Se for na minha cidade, eu vou preocupar, eu vou tentar que ele não faça nesse trecho. Mas, segundo alguns estudiosos, diz que é não sei quantos quilômetros para frente. Eu não sei. Só posso afirmar depois que eu tiver o projeto e sentar com o Cícero. Mas eu dizer que sou contra, jamais. Cícero sabe o que está fazendo. Se há necessidade de engordar a areia da praia, se deu certo em outras cidades ou não deu, não sei. Não acompanho, não pretendo fazer em Cabedelo o engordamento nesse momento. Nem tenho dinheiro para isso. Mas tem trechos que seriam importantes? Tem trechos em Cabedelo que seriam importantes. Tanto é que eu engordei a calçada, né, em Formosa. O mar comeu tanto que não passava mais um carro. Eu aumentei a praia ali em 12 metros. Eu botei 12 metros de calçada, ciclovia, calçadão e botei gabião. Ou seja, eu engordei 12 metros, mas não engordei faixa de praia. Eu simplesmente puxei para poder voltar a ter acesso à beleza natural, que é realmente importante as pessoas terem trafegar na orla, com a urbanização. Terminando o projeto Orla, nesse ponto vem Camboinha. Camboinha eu não posso fazer, Luiz. Por quê? Porque está na justiça. Por causa das construções? Das residenciais? Isso. O promotor muito bacana do Ministério Público Federal está de frente agora, vai chamar todo morador para entrar num acordo, vai pagar, quem tiver que pagar vai pagar, ou seja, para que libere eu fazer também a urbanização de Camboinha. Mas, infelizmente, enquanto estiver na justiça, eu não posso passar o projeto Orla lá. Aí eu pulei para Ponta de Campina. Ponta de Campina eu fiz até a Fazendinha. Já estou com o projeto pronto agora para pegar da Fazendinha até Intermares. Porque Intermares eu vou mudar todo. Todo aquele calçadão de Intermares vai sair, é tudo mais moderno, com acessibilidade, trazendo a inclusão para dentro da gente, né? Muitas pessoas cadeirantes, você nunca foram para a praia, hoje vão à praia. Né? Pô, esses pias de madeira que nós fizemos em Ponta de Campina são belíssimos. Principalmente para eles, para os cadeirantes poderem ter acesso até a beira-mar, que nunca foram até a beira-mar. Enfim, a gente pretende fazer aí com mais de 17 milhões, eu consigo terminar esse trecho. Qual é o projeto para Intermares? Você aproxima Ponta de Campina até o ponto de Intermares. E aí eu tenho um acordo com o Cícero, assim que eu terminar Intermares, a gente ligar Bessa Intermares. Nós vamos fazer o grande calçadão ligando Bessa Intermares para deixar toda a praia de Cabedelo, do dito de Cabedelo, vai até o Cabo Branco, andando pela calçadinha. Que aí é um sonho para o ciclista, para quem gosta de caminhar, quem gosta de correr na praia. Tá. Aí é um grande abraço. Dois temas aqui para a gente ir para o intervalo, que são generalizados e são voz corrente de rua. Olha, o prefeito Vitor Hugo, com essas intervenções todas, na verdade, faz mais intervenção para rico de João Pessoa que vem usufruir de Cabedelo. O que é que você responde isso? A população de Cabedelo que, enfim, mora do outro lado da BR, inclusive, olha só faz intervenção para rico de João Pessoa, inclusive, que vai morar lá. E a outra o prefeito de festas e de eventos privados, inclusive, é o prefeito que quer fazer aí o prefeito mais da festa. Que leitura você tem quando você recebe esses conceitos, como é que você rebate? Olha, Luiz, é até um pouco injusto dizer algo desse tipo, porque não houve prefeito na cidade de Cabedelo que fez mais obras do lado direito da BR, dizem assim, né? Do lado pobre, chamam, e hoje não é mais. Hoje estão grandes empresas, grandes moradias. Quem
deu vida ao Renascer fui eu. Quem construiu as casas foi Lúcia Braga. Quem pavimentou foi ela, o Estado. Quem asfaltou foi o prefeito Vitor Hugo. Então, quem faz obras estruturantes, principalmente ali no bairro do Jacaré, né? Ricardo Coutinho fez o quê? Um pedaço da Jair Cunha Cavalcante, asfaltada. Um trecho. Fora Ricardo Coutinho, que asfaltou um trecho da Jair Cunha Cavalcante. Quem pavimentou uma rua no bairro do Jacaré? Ninguém. Hoje, eu pavimentei todo o bairro Vila Feliz, são 26 ruas, mais de 12 no Jacaré, asfaltei a Jair Cunha Cavalcante até o Porto de Cabedelo, a ligação da terceira via. Quem fez, prometi e fiz. E asfaltei a Vila dos Pescadores, Jacaré. Camboinha, Portal do Poço, que é um bairro acabado, que é quando chove ali na Igreja Sal e Luz, ninguém sai de casa. Estou gastando 12 milhões de investimento em drenagem e pavimentação. Que essa drenagem eu esperei do Estado, para me ajudar. Porque se o Estado tivesse me dado a drenagem, eu não ia fazer só 21 ruas no Portal do Poço. Eu ia fazer 36. Então eu deixei de fazer mais ruas, porque eu precisei fazer drenagem que me foi prometido pelo governo do Estado. E aí eu tive que fazer, e não vou deixar de fazer, para que nem um ano mais aquele povo sofra nas chuvas. Recanto do Poço. Quem asfaltou o Recanto do Poço? O prefeito Vitor Hugo. Centro da cidade toda, quem asfaltou? Eu. Então assim, não tem como você me dizer. Jardim Manguinho, quem asfaltou fui eu. Então não tem como dizer que esse prefeito aqui não trabalhou para quem mais precisa. Só agora, recentemente, foram mais de 1.000 escrituras dadas de regularização fundiária. Pessoas que invadiram terrenos da prefeitura e eram ameaçadas ano a ano, em época de eleição, se não votar no meu candidato, tira você daí. Aí o povo ficava com medo e votava. Hoje não tem mais isso. Porque eu dei o documento de posse. E eventos para a cidade, eventos para o povo, eventos não pagos. Eventos são importantes. Os privados, inclusive, porque movimentam o turismo e fazem, como você, Cabedelo, como o grande local do verão aqui na Paraíba. Qual é a sua leitura em relação a isso? Vamos lá. São João não existia na cidade, né? É muito difícil você competir no São João hoje com Bananeira, Campina Grande. O que eu faço? Quem não viaja, eu trabalho fortalecendo a cultura interna. Eu boto para tocar no São João todas as bandas da nossa cidade, invisto em todos os bairros. Eu gasto dinheiro com o povo de Cabedelo. São Pedro, aí eu chamo para Cabedelo. Que eu vou disputar São Pedro com quem? Itaporanga lá onde? Não. Você, em vez de viajar para longe, você pode vir para Cabedelo, que tem os melhores São Pedros da Paraíba, com grandes atrações. Eu movimento mais de milhões de reais e fomento o comércio. Todo comerciante em Cabedelo está encantado com o carnaval. Não tinha carnaval em Cabedelo. Tinha muitos anos atrás, que eram os blocos de rua, e nós resgatamos os blocos de rua novamente, né? E transformamos a Praia do Miramar um grande palco e fizemos 2 grandes shows, um na abertura e no final, e no meio trazendo as bandas para trocar medianas da cidade de Cabedelo, prestigiando a todos. Quem é que veio para Cabedelo no carnaval e disse que o carnaval foi ruim? Não tem. O melhor carnaval do litoral hoje, se você perguntar, que antigamente era Lucena, era Ibaia Traição, é Cabedelo. Porque o que nós fizemos, a segurança que nós demos, e aí eu agradeço a comandante Coronel Viviane, ao governo do estado pela segurança, a Guarda Militar, ao Corpo de Bombeiros, todos vocês, policiamento, que trabalharam no carnaval. Foi um trabalho tão bonito, tão belo, Luiz. Nós tínhamos uma central de monitoramento com várias câmeras no carnaval todo. Coisa belíssima. E ano que vem, nós vamos agora se reunir com os secretários, porque eu quero melhorar ainda mais o carnaval, só que eu vou fazer diferente. A gente percebeu que os eventos do meio não deu muita gente, porque as pessoas passam no bloco, cansados, não vão até lá assistir a festa. Então, ano que vem, eu vou investir mais no Corredor da Folia. Eu vou trazer mais atrações maiores para os trios, como vários blocos da cidade de Cabedelo, que saíram enormes com um trio só. Esses grandes, eu quero 2 trios e um carro elétrico de apoio e um carro de apoio lá atrás. 3, a prefeitura vai bancar isso. Dá para sair chiclete com banana? Aí é meu sonho. Aí era meu sonho, né? Eu já trouxe, né? Eu já realizei um grande sonho meu, mas no São João aí, podem esperar que São Pedro vai vir uma grande atração aí que as pessoas vão ficar encantadas. Pode revelar, aqui? Não posso, porque senão fica mais caro o cachê. Quando eu fechar o contrato, eu revelo. A Loki? Não pode. A Loki é um amor da gente, né? A gente tem um carinho muito grande por a Loki. Deixa eu fazer aqui o registro. Olha, tem muitas perguntas já chegando, inclusive, do telespectador. Vou ver se no próximo bloco a gente consegue fazer algumas. Mas
para a gente deixar já a pergunta para o próximo bloco. A ponte Cabedelo-Lucena. Qual é a sua defesa? Tem que ser ali uma parceria com as duas prefeituras, público-privada, com o governo do estado. Sai ou não sai, na sua visão, para quem está esperando isso? E o que é que você acha disso também? Shopping de Intermares, o famoso shopping de Intermares, sai ou não sai ainda na gestão de Vitor Hugo? Você responde tudo isso e muito mais daqui a pouquinho. Um minutinho só, você fica aí aguardando e a gente volta aqui no Frente a Frente entrevistando o prefeito de Cabedelo.